Há 15 dias atrás, nós estávamos estudando a respeito do Espírito Santo. Nas 2 últimas semanas eu falei também a respeito do Espírito Santo e mostrei a realidade dos dons espirituais, tanto em Efésios, depois pegamos o texto de Romanos e depois lemos mais uma vez o texto de Paulo aos Coríntios. E agora então quero voltar na carta de Paulo aos Efésios, lá no capítulo 5, e eu leio a partir do verso 11 até o verso de número 21, 10 versos, e eu gostaria muito que você me acompanhasse na leitura, e depois então eu quero compartilhar com vocês algumas expressões bíblicas para o nosso crescimento espiritual, tá bom? Diz assim o texto sagrado, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 11. Palavra do apóstolo Paulo. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovai-as, porque o que eles fazem, aqui ele está fazendo um apontamento, uma condenação aos ímpios. O que eles, os mundanos, fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço, ó Deus, porque posso retornar à minha igreja local, a esse povo querido, tanto amo, que tanto tenho apreço, pessoas queridas para a minha vida. Te agradeço, ó Deus, por esse tempo de refrigério, de pausa, de descanso que o Senhor proporcionou a nós. E como é bom, Senhor, voltar à atividade pastoral e saber que o Senhor é fiel, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor cuidou desse rebanho. Eu peço a Deus que o Senhor fale mais uma vez ao coração dos meus irmãos, assim como o Senhor já falou comigo enquanto eu preparava essa reflexão. Fale conosco, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, e assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. O meu tema hoje vem dessa expressão bíblica, enchei-vos do Espírito. Está aí no texto do verso de número 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Veja que eu quero me deter nessa expressão, ou a partir dessa expressão, do verso 18 até o verso 21, e quero então nessa noite mostrar aos irmãos pelo menos 4 aplicações práticas de uma pessoa cheia do Espírito Santo. E é assim que nós iremos seguir. É assim que nós iremos caminhar, dentro dessa perspectiva, ou seja, dentro dessa busca de uma vida cheia, repleta do Espírito Santo. E para isso nós precisamos entender um pouco o contexto. Por isso então que eu fiz esse recorte. Eu tentei pegar o texto a partir do verso 11, para que nós tivéssemos um entendimento, quando Paulo aqui está falando do fruto da luz e das obras das trevas, mostrando que as pessoas estão vivendo, estão mergulhadas numa promiscuidade, de uma idolatria, em um momento de grande problemática na cidade de Éfeso, e Paulo vai mostrar o seguinte, que a luz deve contrapor a
profundidade ou a densidade das trevas. Então, eu penso que essa expressão ela é extremamente atual para nós, quando nós pensamos na nossa realidade, quando nós pensamos nesse tempo que nós estamos vivendo. O Paulo vai falar para nós aí no versículo 11 que nós não podemos ser cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Nós precisamos reprovar essas práticas, não podemos ser cúmplices das coisas terríveis, das coisas completamente infrutíferas das trevas. Nós não podemos nem sequer, segundo Paulo, versículo 12, ficar falando daquilo que as pessoas que não temem a Deus fazem, porque só o fato de referir a isso já é uma vergonha, e nós estamos também cercados dessas realidades. Nós não podemos às vezes nem citar as coisas que nós ouvimos, as coisas que recebemos como informações, porque somente de citar, somente de falar, dá nojo em nós, envergonha-nos, não porque nós concordamos, mas porque sabemos que pessoas praticam tais coisas que afastam essas pessoas de Deus. Então, só o fato de referir, só o fato de citar, eu diria até só o fato de receber no aparelho celular algumas notícias, algumas informações desse mundo caótico, desse mundo pecaminoso, já é uma vergonha. E aí Paulo no versículo 13 vai falar o seguinte: olha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, tornam-se manifestas, ou seja, lembrando a expressão de Jesus, que nada ficará impune, nada ficará encoberto, tudo que é encoberto um dia virá à tona. Então não adianta as pessoas tentarem esconder as coisas. Isso não adianta, porque na realidade um dia tudo virá à tona, um dia Deus vai aplicar a luz, e quando a luz é lançada, as trevas ficam em evidência. Isso acontece mesmo. Inclusive, deixa eu fazer aqui uma pontuação e usar uma ilustração. Minha mãe passou por cirurgia agora há pouco tempo, né? Os irmãos me acompanharam, e ela fez a cirurgia da catarata, e pelo que eu entendi, a médica falando, a catarata tira-se então uma membrana ali do olho, então a qualidade da visão melhora muito. Meu tio, irmão do meu pai, também fez a cirurgia, e aí nesse tempo de férias eu tive muito contato com pessoas que fizeram a mesma cirurgia, né? E meu tio, por exemplo, falando com meu pai, disse que ele conseguia agora ver as cores com nitidez. Ele nem sabia que o tom do carro dele era de uma determinada, a cor do carro dele tinha um determinado tom. Ele começou a falar de detalhes que ele viu na estrada, enfim, ele começou a ficar completamente vislumbrado com tudo aquilo que ele estava vendo, porque agora ele está vendo com mais claridade. Parecia que tem uma luz, essa informação que ele disse. E aí, conversando com a minha mãe, ela falou assim: olha, parece que tem uma luz na minha visão, parece que tudo agora está mais claro. E aí ela começou a olhar para mim e falou assim: olha, estou vendo isso, estou vendo aquilo, né, brincando comigo. Eu falei: nossa, a sua barba está ficando mais branca, meu filho. Eu falei: não é, mãe, já estava assim, é que você não estava enxergando direito, é que a sua visão não estava tão nítida assim. Agora, como você fez a cirurgia da catarata, você teve mais claridade. Então, quando a igreja, quando o povo de Deus brilha a sua luz, tudo que está ao redor fica completamente feio, porque tudo ao redor está em trevas. É isso que Paulo está falando. Então, quando a luz se manifesta, as trevas mostram a que veio, e quando as trevas se revelam, nós vemos a feiura, por assim dizer, das trevas. E aí, nesse contexto, Paulo tem a expressão maravilhosa do versículo 14: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Essa era uma expressão de louvor da igreja primitiva. Então veja que interessante, depois de 2000 anos, essa palavra é extremamente atual aos nossos dias. Desperta do que dormes. E quantas pessoas na nossa nação, no nosso povo, estão dormindo? E aí a expressão é o seguinte: levanta-te dentre os mortos. Diante de um cenário de morte, diante de um cenário catastrófico, nós precisamos levantar dentre os mortos, porque nós, como igreja, não estamos mortos, porque nós somos o povo da vida, cremos em Jesus como a ressurreição e a vida. Então, dentre os mortos, nós vamos nos levantar, e Cristo
Cristo vai nos iluminar. Então veja que interessante, Paulo está falando o seguinte: o mundo está em trevas, o mundo está na escuridão, mas a igreja, o povo de Deus vai brilhar, mas vai brilhar aqueles que estão acordados. E aí nós precisamos cutucar os nossos irmãos e irmãs e falar assim: ô, desperta aí tu que dormes. Ou vamos acordar porque o cenário brasileiro, o cenário da América Latina, o cenário mundial é um cenário que traz para nós grandes apreensões, grandes preocupações, e nós não podemos ficar dormindo. Nós precisamos acordar com a notícia de que Cristo vai nos iluminar. Então não vai faltar para nós a iluminação da parte de Deus. E aí Paulo vai falar para eles no versículo 15: olha, vejam como vocês estão andando. Vejam como vocês estão andando. Não vamos andar como nécios, vamos ser sábios. Olha que palavra atual. Não vamos caminhar no sentido de permanecer numa postura de desprezo, de escárnio. Não vamos ser considerados loucos nesse sentido, mas vamos ter uma postura de sabedoria. Vamos ver como a gente está andando. Vamos remir, versículo 16, o nosso tempo, porque os dias são maus. Vamos governar a nossa agenda. Vamos reassumir a nossa agenda, porque os dias são maus. E a pergunta é: os dias são maus? Como está difícil viver? Como está difícil conversar? Como está difícil caminhar pela nossa nação? Como está difícil tudo, basicamente, quase tudo. Os dias são maus e não é de hoje, isso vem de longa data, e Paulo já está dizendo para nós: vamos remir o tempo. Por essa razão, versículo 17, não vamos nos tornar insensatos, vamos entender e procurar compreender qual é a vontade de Deus. E é interessante que nesse tempo que nós vivemos agora, as pessoas ficam se debatendo, e ficam conversando, e ficam tentando encontrar respostas, soluções para tantas coisas. E agora nesse cenário político, então, está todo mundo falando só disso. E aí Paulo no versículo 17 fala o seguinte: vocês estão procurando compreender qual é a vontade de Deus para vocês, para a sua família, para a sua igreja, nesse contexto. Nós já sabemos o contexto, nós já sabemos as dificuldades, nós já sabemos daquilo que pode vir a ser, daquilo que vai se tornar, daquilo que pode chegar até nós, por conta do contexto mundial, por conta da nossa situação brasileira. Nós sabemos, temos diagnósticos, sabemos tudo isso. Agora, a pergunta é: você e eu estamos compreendendo qual é a vontade de Deus? Estamos na busca por entender qual é a vontade de Deus para nós, para a nossa igreja, dentro desse cenário, dentro desse contexto? É isso que Paulo está dizendo. Ao invés de você ficar preocupado com o diagnóstico, com soluções, procure entender qual a vontade de Deus para você, para a sua família e para a sua igreja nesse exato momento que nós estamos vivendo. Porque às vezes nós ficamos projetando, pensando aquilo que vai ser, sendo que aquilo que Deus está colocando diante de nós é outra realidade. E por isso que nós precisamos nos encher do Espírito Santo. E aí, então nós chegamos no texto que eu quero me deter com vocês nessa noite, versículo 18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Então veja que Paulo começa o versículo 18 falando que não pode se embriagar, que essa questão da bebida alcoólica, ou dessa situação da embriaguez, e aqui ele cita o vinho, mas poderia ser qualquer outra bebida alcoólica, que nós precisamos tomar cuidado com isso. Havia, por exemplo, em Éfeso, o culto a Dionísio, que era regado a muito álcool, onde os adoradores Dionísio se rendiam às bebidas alcoólicas, e nessas festividades religiosas, os embriagados criam que Dionísio concedia poderes e habilidades especiais para os seus seguidores. Então a embriaguez nesse contexto era um ato religioso ali na cidade de Éfeso, e Paulo está mostrando que aquelas pessoas que se rendiam à embriaguez estavam extremamente escravizadas ao domínio de Dionísio. E na época de Paulo, no primeiro século, a embriaguez não era bem vista. Havia pelo menos duas formas em que as pessoas olhavam para as pessoas embriagadas. Por exemplo, embriaguez como uma
marca de cegueira ou tolice, que revelava então que a pessoa estava escravizada no vício. Ainda é assim até nos nossos dias. Uma pessoa que se rende à embriaguez, a gente fala assim: olha, essa pessoa está completamente cega, ela só consegue ver isso, ela está com a sua visão encurtada, ela foi sequestrada pelos prazeres da carne. Ou, em segundo lugar, a embriaguez como uma inabilidade em preservar o autocontrole, uma marca de descontrole ou uma fuga da realidade. E aí Paulo vai dizer para nós o seguinte: olha, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução. E aí, fazendo a lição de casa, essa expressão dissolução denota uma pessoa que não consegue se poupar, alguém que perdeu o controle, alguém que está completamente imersa no vício. Por isso que é muito complicada essa questão, assim: eu vou beber socialmente, eu tenho controle. E Paulo está dizendo o seguinte: cuidado, porque o vinho, ou seja, a bebida alcoólica, leva a gente para dissolução. Ou seja, a gente vai perdendo o controle, a gente se torna escravo da bebida. Paulo aqui está dizendo que havia uma proposta dissoluta de vida, uma proposta irresponsável, uma maneira de viver debochada, uma vida sem responsabilidade, marcada pela licenciosidade, ou seja, marcada pela libertinagem. Então Paulo está dizendo o seguinte: ser uma pessoa dissoluta é ser uma pessoa irresponsável, no sentido de desperdiçar os dias na embriaguez ao invés da sobriedade, entorpecido ao invés de uma pessoa sã. Ser dissoluto é ter uma vida descontrolada, sem equilíbrio, sem desperdício. E essa expressão dissoluta também foi usada, por exemplo, para o filho pródigo, que viveu dissolutamente, ou seja, que foi se desintegrando. O que Paulo está dizendo é o seguinte: a embriaguez, o vício, leva a gente a ficar escravo, dominado pelo álcool, e a nossa vida vai se dissolvendo. É muito interessante porque essa expressão dissolução tem a ver com dissolver. Quando você fica enfermo, quando você fica com baixa imunidade, ou quando você está gripado, você vai na farmácia e compra uma pastilha de vitamina C, vem uma embalagem assim com 10 vitaminas, e aí você pega aquela vitamina e coloca num copo com água, e aquela vitamina C então vai se dissolvendo. Então veja que a etimologia da palavra traz esse sentido: não vos embriagueis com o vinho, porque o vinho vai dissolvendo, você vai desperdiçando a sua vida, assim como aquela vitamina C que cai na água e se dissolve, ela se desintegra, ela perde a sua essência. Então veja que Paulo aqui está condenando a embriaguez para falar do enchimento do Espírito. Porque uma pessoa embriagada, uma pessoa que está cheia, encharcada de álcool, e o que Paulo está dizendo é o seguinte, mostrando esse contraste: ao invés de vocês serem cheios de álcool, cheios do vinho, cheios de dissolução, eu quero, sonho e oro, espero que vocês, como povo de Deus, sejam cheios do Espírito Santo, sejam tomados pelo Espírito Santo. E é interessante que Paulo vai mostrar para nós que ele não está aqui simplesmente falando a partir do Espírito Santo que nós precisamos, por exemplo, como eu posso dizer aqui? Que nós estamos tendo a necessidade de ter uma segunda visitação do Espírito Santo, não é isso. Se você entender Paulo escrevendo aos Efésios, você vai lá no capítulo 1 entender que ele fala o seguinte, que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Deixa eu ver a expressão que ele usa aqui. Nós fomos selados pelo Espírito Santo, 1,13, o Espírito Santo da promessa, do qual é o penhor da nossa herança, o resgate da nossa salvação. O crente, ele já tem o Espírito Santo. Estou querendo mostrar aqui, para ninguém ficar confuso e pensar que nós podemos ter duas experiências com o Espírito Santo. Não é isso. Paulo está dizendo o seguinte: nós somos selados pelo Espírito Santo no ato da nossa salvação. Então nós, como templo do Espírito Santo, já temos o Espírito em nós. Agora a pergunta de Paulo é o seguinte: nós estamos dando vazão, espaço para o Espírito Santo de Deus nos encher? Porque a nossa alegria
alegria. A nossa alegria não vem do álcool, mas vem do enchimento do Espírito Santo. Então encher significa literalmente ser cheio, ser pleno, ser completo. E a ideia aqui usada por Paulo é ter o controle. Então nós não seremos controlados e nem dominados pelo álcool, muito pelo contrário, nós precisamos ser controlados e dominados, ser cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é ser controlado por Ele, é ser guiado por Ele, assim como uma pessoa embriagada, ela é controlada pelos efeitos do álcool. Então, se o Espírito Santo está governando a nossa vida, e se nós entregamos a Ele o controle da nossa existência, é Ele que vai nos conduzir de uma maneira correta, sábia e completamente voltada para a vontade de Deus. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: não sejam embriagados com o vinho, com o álcool, abandonem isso, sejam cheios do Espírito Santo. Deixe que o Espírito Santo de Deus encha todos os espaços da vida de vocês. E aí Paulo fala o seguinte: o vinho traz dissolução, ou seja, desagrega, dissolve a devassidão, a imoralidade, enquanto o enchimento do Espírito Santo traz uma vida centrada na vontade de Deus, traz uma vida de profunda alegria. O álcool traz a destruição, o Espírito Santo traz transformação. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, aquele que habita no cristão, precisa ter mais espaço na nossa vida para controlar todas as nossas emoções, todas as nossas decisões e todos os nossos estímulos, instintos, enfim, que o Espírito Santo tenha o controle total da nossa existência. Então veja que Paulo aqui está mostrando um contraste completamente profundo em relação ao culto a Dionísio, que era regado ao álcool, em detrimento do culto cristão. E no culto cristão nós temos a alegria, nós temos a paz e não precisamos do álcool, porque nós somos cheios do Espírito Santo, ou devemos buscar esse enchimento do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então veja que é interessante que Paulo coloca essa realidade para nós: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aqui essa expressão, e eu quero caminhar na direção do final para não me alongar muito, mas Paulo aqui coloca essa ideia assim: enchei-vos do Espírito. E essa expressão aqui no grego, o tempo verbal no grego, mostra que esse enchimento é um processo contínuo e não simplesmente instantâneo. Então veja que interessante, o que Paulo está dizendo é o seguinte: enchei-vos. E essa expressão enchei-vos traz o sentido de que nós vamos deixando o Espírito Santo nos encher, e esse processo nunca cessa, nunca acaba, e nós nunca receberemos um diploma dizendo assim: olha, fulano de tal já está cheio do Espírito Santo e não precisa ser mais preenchido. Então a ideia é o seguinte: quanto maior o recipiente, maior a quantidade daquilo que ele vai receber. Então é isso que Paulo está dizendo: quanto mais espaço nós damos no nosso coração, na nossa vida, na nossa mente para o Espírito vai enchendo. E esse processo é um processo contínuo, é um processo que não termina, é um processo que não tem formatura, é um processo que não cessa, é um processo que, enquanto houver vida em nós, nós devemos buscar esse preenchimento, esse enchimento do Espírito. E aqui nós precisamos entender uma coisa: o que Paulo está colocando é o seguinte para nós: nós só podemos dar espaço para Deus se nós retirarmos algumas coisas da nossa vida. E aí entra essa questão extremamente importante na nossa caminhada. Para que eu possa ser cheio do Espírito Santo, eu preciso retirar algumas coisas. E aí nós podemos lembrar das aulas que já tivemos, que não cabe duas coisas no mesmo espaço, não tem como. Para que esse púlpito estivesse aqui, não pode ter nada aqui. Se eu colocar a cadeira e querer colocar o púlpito aqui do lado, não vai caber. Ou eu coloco o púlpito ou eu coloco a cadeira. Então, para o púlpito estar aqui centrado nesse lugar, eu precisei remover tudo que estava em volta. Então, se nós queremos uma vida cheia do Espírito Santo, nós precisamos tirar coisas que não agradam o Espírito Santo, que não é aprovada pelo Espírito Santo da nossa vida. Então veja que interessante: enchei-vos do Espírito é uma ordenança, não é uma
mandamento de Deus. Então, é mandamento de Deus, ou seja, em outras palavras, Deus deseja que eu e você sejamos cheios de Espírito Santo. E quem não está buscando esse padrão, esse enchimento, essa plenitude do Espírito Santo, está em pecado. Porque o padrão de Deus é o seguinte: vá retirando coisas da sua vida que não agrade a Deus, vá removendo situações, conceitos, princípios, hábitos da sua vida, vai removendo isso para que o Espírito Santo de Deus tenha mais espaço, tenha mais liberdade, para que o Espírito Santo de Deus vá controlando tudo da sua vida. É muito triste saber que pessoas vão vivendo a vida cristã e vão fazendo da vida cristã, das suas mentes principalmente, alguns departamentos ou compartimentos, e aí chegam para o Espírito Santo e falam assim: esse espaço aqui o Espírito Santo não pode mexer, aqui ele mexe, mas aqui ele não mexe. É interessante, uma vez eu fui fazer uma visita a uma família, há muitos anos atrás, e aí uma pessoa falou assim para mim, falou: nesse quarto aqui, nesse cômodo da casa, ninguém mexe, ninguém entra. Eu falei: mas o que tem aí? Não tem nada. Ela abriu lá, não tinha nada, teoricamente, para mim não tinha nada de importante, mas era um cômodo cheio de entulho, cheio de coisas guardadas, enfim, mas que ninguém mexe, que ninguém tem acesso, ninguém tem coragem de mexer naquelas coisas, são coisas antigas, enfim, está lá, é um quarto isolado. Eu falei: um dia isso vai servir como uma ilustração. Então, tem pessoas que vão vivendo a vida cristã e tem algumas partes, alguns cômodos da vida que não quer que o Espírito Santo toque, mexa, porque ela sabe que ali vai dar trabalho. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, precisamos entender que o Espírito Santo precisa entrar em todas as partes, em todos os compartimentos, em todos os cômodos, por assim dizer, da nossa cabeça, da nossa mente, e remover aquilo que não agrada a Deus. Então, se eu quero uma vida cheia do Espírito Santo, eu preciso tirar algumas coisas. Talvez um exemplo bem básico nesses dias é o seguinte: se eu falo muito palavrão, um exemplo, eu preciso remover o palavrão para que o Espírito Santo coloque o quê? Palavras de edificação, que é o que Paulo coloca nesse contexto. Não saia da vossa boca a palavra torpe. Então, se a sua mente está cheia de palavrão, você vai falar palavrão. E se você está querendo, por exemplo, o enchimento do Espírito Santo, você precisa remover o palavrão para colocar palavras de edificação. Se você só pensa em coisas negativas, você precisa tirar as coisas negativas e falar: Espírito Santo, preencha a minha vida com coisas boas. E aí você tira as palavras de negatividade, por exemplo, e coloca palavras de promessas de Deus. Maravilha! Se você tem hábitos que não são hábitos saudáveis, e não são hábitos que favorecem uma vida plena de saúde, você precisa remover esses hábitos e pedir que o Espírito Santo de Deus encha a sua vida e te mostre outras coisas. Então, o seu médico fala para você se cuidar, o seu médico fala para você tomar o medicamento, o seu médico fala para você se movimentar, para você fazer exercício, não sei o que, não sei o que. E você tem que remover esses hábitos ruins da sua vida e falar assim: Espírito Santo de Deus, mostre para mim, ensina-me que esse corpo que eu estou usando é templo do Senhor. E se é templo do Senhor, eu preciso cuidar bem dele. É só mudar o hábito, só mudar a rotina. Então veja que esse é um processo, e esse processo pode durar meses, anos, eu diria, esse processo tende a durar a vida toda. E às vezes as pessoas falam o seguinte: eu quero de um dia para a noite, pastor, ter uma vida cheia do Espírito Santo, viver para o Espírito Santo, ter plenitude no Espírito Santo. Eu falei assim: mas e o primeiro passo? A gente precisa começar. A gente precisa ter acesso na nossa vida, abrir os espaços, entender que precisa retirar, remover algumas coisas, não tem jeito. E limpar, porque o Espírito Santo, ele só vai habitar, ele só vai preencher um espaço limpo. E aí nós precisamos entender isso, precisamos fazer um diagnóstico do nosso coração, remover as coisas que não agradam ao Senhor, para que o Espírito Santo vá
preenchendo os espaços. Quando Lucas e eu estudamos a doutrina da oração, uma frase do Henry Nouwen marcou a nossa história. Quando o Henry Nouwen fala o seguinte para nós precisamos dar espaço para Deus. Precisamos dar espaço na nossa agenda para as coisas de Deus. Talvez o que Paulo esteja dizendo aqui, fazendo uma aplicação para nós, é o seguinte: nessa vida cheia de atividades, encontre um tempo, um espaço na sua agenda para você se encher do Espírito. Tenha um espaço, um tempo para você conversar com Deus. E como eu disse no início, que eu gostaria de dar 4 pontos para vocês, eu quero então deixar isso para a semana que vem, por conta do nosso horário, mas o Paulo vai falar para nós que nós precisamos, cheios do Espírito Santo, falar entre os irmãos com salmos, falar de coisas espirituais. Precisamos entoar e louvar a Deus de coração, ou seja, cantar. Precisamos dar graças a Deus, precisamos nos sujeitar. Tudo isso fruto da ação do enchimento do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, qual que é a minha oração? Que nós sejamos cheios do Espírito Santo e que a nossa oração nessa noite seja essa: Pai, encha-nos do Espírito Santo. Preencha a minha vida com o Espírito Santo. Mostre a mim quais são as áreas de dificuldade, quais são as áreas que eu preciso retirar conceitos, valores, princípios, hábitos mundanos, para que o Espírito Santo encha e preencha a minha vida. E certamente você vai viver no centro da vontade de Deus. A sua vida será ainda mais impactante nas pessoas que estiverem ao seu redor, e certamente Deus se agradará da vida que você vai buscar a partir dessa reflexão. Se você já tem uma vida cheia do Espírito Santo, louve a Deus, mas saiba, dá para aumentar, dá para melhorar. Dá para dar mais espaço ao Espírito Santo. E se você percebe, sente que a sua vida não está dentro dessa plenitude, abra espaço, abra caminho para que o Espírito Santo de Deus encha e preencha a sua vida. Que Deus continue a falar ao meu e ao seu coração. Amém?